Gnóstico, né? De como Satanás se infiltrou dentro da sociedade, através de filosofias equivocadas, ideologias perniciosas, como o inimigo, de forma sorrateira, tem se infiltrado no seio da igreja, no seio das famílias, no seio da sociedade, para destruir o fundamento judaico-cristão, o fundamento da palavra de Deus, derrubar o pilar mestre da família, que é o homem, destruir a coluna dorsal, lateral do homem, que é auxiliador idôneo, a mulher, e com isso destruir o futuro dos filhos. Mas nós aprendemos ontem que Deus é pai de órfãos, juiz das viúvas. Deus é aquele que restaura todas as coisas, que apara todas as arestas. Deus é aquele que pode restaurar a nossa sorte, a nossa história e a nossa vida, e quem crê nisso, dá glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre os papéis na família. Porque o que mais nós vemos, irmãos, são famílias que os especialistas chamam de disfuncional. O que são as famílias disfuncionais? São famílias onde muitas vezes as funções estão invertidas, os valores estão invertidos, cada um não sabe qual é o seu dever, a sua responsabilidade diante de Deus, diante do outro, diante dos seus filhos, e fica aquela bagunça, aquela confusão dentro do lar e da família. É um dos assuntos que mais nós tratamos a nível de família, a nível gabinete pastoral. Tenho certeza que os pastores aqui também vão falar o mesmo que eu. A definição dos papéis na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade suprema. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, é toda suficiente para mim e para você. Amém? Ela é a verdade de Deus, ela é viva e eficaz. E se tem uma coisa disfuncional, desarranjada, destruída, para que ela seja reerguida, edificada e restaurada, nós precisamos resgatar as sendas antigas, as veredas antigas, os princípios e valores do reino de Deus e trazer, não somente na teoria, mas na prática, no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Será que você pode ir comigo nessa jornada? Abra comigo então Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Paulo aqui cheio do Espírito Santo, traz qual é o modelo ideal de família, o modelo do coração de Deus, trazendo a relação de Cristo com a igreja e do marido entre a mulher. Como é que deve ser a relação dos dois? Como é que deve ser esses afetos? E claro que você vai ver que tudo que for ensinado aqui pode ser aplicado tanto para o marido e mulher, como os nossos afetos humanos, os nossos relacionamentos interpessoais. Esperamos ser bênção através desse trecho da palavra de Deus. Então abre o seu coração. Efésios 5, 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quantas pessoas temem ao Senhor aqui? Levanta a mão. Não é um medo apavorante, atemorizante, mas é um respeito, uma reverência, pessoas que honram a Deus e querem viver uma vida digna, honrosa, abençoadora, de obediência ao Senhor. E aí Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Está aqui o segredo. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E até então parece que Deus só está puxando a orelha das mulheres, né? Mas aí vocês vão ver que o desafio masculino é muito maior do que o que Deus pede às esposas, às mulheres. Ele diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque a ninguém jamais odiou a própria carne. Carne aqui no sentido de corpo. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe,
se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Olha que coisa linda, gente. Só Deus tem poder de transformar dois em um. É a matemática divina, é a matemática, é o mistério de Deus. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aí ele resume tudo que ele ensinou no último versículo, dizendo: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então é sobre isso que nós vamos falar, queridos, os papéis no casamento, é o nosso tema de hoje. Você pode falar comigo? Os papéis no casamento. Ou seja, se queremos ter famílias funcionais, que funcionem, famílias que se tornem referência dentro da comunidade da igreja, dentro da sociedade, precisamos cada qual cumprir a sua responsabilidade. E o nosso papel como pastores é discipular vocês, é ensinar vocês, é chamar vocês à responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. Então, quais são os papéis do homem e a mulher dentro do casamento? Então vamos lá, gente, as funções e o propósito de Deus no casamento. A confusão nas funções de cada um é a causa principal de muitos conflitos conjugais. A maioria das confusões entre o casamento, entre relacionamento pais e filhos, no seio da família, é por essa questão das pessoas não exercerem o seu papel, a sua função. Deus deu a cada um jugo ou uma responsabilidade, que é diferente, não é superior nem inferior, mas diferente. Para que haja harmonia nos lares, na família, é essencial que o casal aceite cada qual o seu papel. É interessante que até a psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade revela que o homem e a mulher são diferentes, gente. Sim ou não? Mas que hoje nós estamos tendo uma confusão no sentido de identidade sexual, ideologia de gênero e etc. Todas essas ideologias, né, progressistas, ideologias aí liberais, que infelizmente têm causado muita confusão, tanto a psicologia, como a anatomia, como a sexualidade, como a afetividade e até a espiritualidade, revelam que o homem e a mulher são diferentes. Mas o que é tremendo, gente, que a Bíblia nos ensina é que as nossas diferenças nos complementam. Será que você pode falar comigo? As nossas diferenças nos complementam. Como também na igreja, gente. A Bíblia fala lá em Efésios 3 que Deus revela a sua multiforme sabedoria através da igreja do Senhor. Não somos iguais, somos diferentes. Não somos mais dependentes uns dos outros, mas somos dependentes de Deus e interdependentes uns com os outros. Quando você é criancinha, você depende dos seus pais. Quando você é adolescente, você já se rebela e acha que sabe mais que os seus pais e que é independente deles. E isso é imaturidade. Mas quando você atinge a maturidade, você percebe que o que Deus quer de cada um de nós é interdependência. Fala comigo, interdependência. Ou seja, cada um reconhecer o seu valor e reconhecer o valor do outro. A função do outro. Por exemplo, para você comer um pãozinho fresco de manhã cedo, quem é que tem que fazer o pão? O padeiro, sim ou não? Que acorda muito mais cedo que você. O lixo que está na frente da sua casa e alguém precisa recolher 2, 3 vezes por semana, quem é que faz isso? O lixeiro. Você tem interdependência das diferentes funções na sociedade, gente. E por isso nós precisamos valorizar todas as profissões que são dignas, todas as pessoas, porque você não é uma ilha solitária. Somos interdependentes uns com os outros. E precisamos aprender a valorizar as nossas diferenças, que são complementares e foram determinadas intencionalmente por Deus. Aí nós vamos falar sobre as funções e o propósito de Deus na família, gente.
Cada cônjuge deve conhecer e assumir e desempenhar o seu próprio papel. Ou seja, a mulher não pode fazer papel de homem, e nem o homem deve fazer papel de mulher. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. E cada um dos cônjuges precisa criar uma plataforma para que o outro tenha condições de exercer o seu papel. O propósito da família é cooperar com Deus, para que ele tenha uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. É o eterno propósito de Deus. Eu aprendi desde pequenininho, na escola bíblica dominical, o famoso EPD. Não sei se vocês são desse tempo, né? O EPD é o eterno propósito de Deus. Faz assim com a mãozinha, fala assim, Deus, faz assim com a mãozinha, quer ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus. Ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Então o propósito de Deus é manifestar a sua graça, o seu amor, a sua glória, através de famílias, pessoas que sejam integradas na família de Deus e que gerem muitos filhos semelhantes a Jesus. Então Deus não dá ao homem meramente uma companheira, mas dá, e muito menos uma empregada. Deus dá ao homem uma ajudadora idônea e uma colaboradora eficaz, para que esse nobre empreendimento, que é formar uma família para a glória de Deus, seja efetivado. Amém? Homens e mulheres não são concorrentes, não são adversários. Homens e mulheres são colaboradores de Deus, em diferentes papéis e em diferentes funções. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, somos diferentes, mas somos complementares. Interdependentes uns dos outros, mas totalmente dependentes do nosso Deus. Quem é dependente de Jesus, quem é dependente do Espírito Santo. E eu vou repetir, eu sempre gosto de afirmar isso, gente, porque a gente não vem aqui, coloca a foto da nossa família e traz para você um modelo de família perfeita, o ideal. Não, gente. Um casamento são dois pecadores debaixo do mesmo teto, que pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, constroem juntos em Deus uma família para a glória de Deus. A igreja é a mesma coisa, ela não existe igreja perfeita, gente. Porque a partir do momento que você entra nela, ela já não é perfeita. Somos todos pecadores, salvos pela graça de Deus, que com a ajuda do Espírito Santo caminhamos juntos num propósito eterno, que é ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Amém? Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala, tua missão é ser semelhante a Jesus. Fala para ele, tenha paciência. Eu estou em construção. O Espírito Santo está operando na sua e na minha vida. Ontem nós falamos desse versículo, eu gosto muito, eu coloquei na entrada da igreja esse versículo, justamente para que as pessoas percebam que nós estamos em obras. Filipenses 1,6, a Bíblia fala claramente, porque que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-lo até o dia de Jesus Cristo. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, querido, Deus começou uma linda e boa obra na sua vida. Você está em constante aperfeiçoamento para a glória de Deus. Como se chama esse processo? Santificar. Eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, nem o que Deus tem para mim, mas já não sou o que eu era. E a cada dia o Espírito Santo está trabalhando na sua e na minha vida. E pelo Espírito Santo Ele está nos aperfeiçoando. Até a volta de Jesus. Para que cada dia mais eu e você sejamos mais semelhantes ao nosso Mestre. Amém? Então fala comigo, eu estou em obra. Mas essa obra é boa. Quem me aperfeiçoa é o Espírito Santo. Até a volta de Jesus.
que pode ser a morte física. O dia que você falecer, você vai para a glória eterna, aguardando a ressurreição dos santos, ou o dia que Jesus voltar, no arrebatamento da igreja, a translação, né, no grande rapto que nós teremos, seremos levados em glória e ali estaremos com Cristo para todo sempre, reinando. Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Nós estamos em obras. Então, dentro das funções do marido e da esposa, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, existe uma hierarquia divina, gente. Assim como na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, eles com funções diferentes, mas são consubstanciais, coeternos, têm a mesma substância, a mesma essência, o mesmo caráter, a mesma glória. Tudo isso eles têm entre si, mas com funções diferentes. O Filho o tempo todo, você observa nos Evangelhos, submisso ao Pai. O Espírito Santo submisso ao Filho, glorificando o Filho e ao Pai também. Sim ou não, irmãos? Na casa é a mesma coisa. Disse mais o Senhor, olha o que diz Gênesis 2:18. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Imagina um mundo só de homens, gente. Imagina que nojeira, baderna, desordem, confusão, fedor, sei lá o quê. O caos que seria um mundo só de homens. Mas glória a Deus que Deus, né, lá em Gênesis, percebeu Adão, ali todos os animaizinhos com seus pares, olhou para Adão e disse, não é bom que o homem fique só. Quantos homens aqui podem dar glória a Deus? Então isso é lindo, gente. Nós sabemos que Deus percebeu a nossa necessidade das mulheres, sejam mães, sejam esposas, sejam filhas. Que coisa maravilhosa, gente. Esse tesouro que Deus nos deu, as nossas esposas, mães, filhas. Isso é maravilhoso. Então, quais são as funções básicas de um marido? E depois nós vamos especificar mais ela. Primeiro, ser cabeça. E quando eu falo ser cabeça, eu estou dizendo de autoridade. Não é ser cabeção. É diferente. Ser cabeça fala de autoridade, alguém que tem moral dentro de casa, alguém que é líder, sacerdote dos seus, ministro do Senhor dentro da sua casa, e não um cabeção, teimoso, destrambelhado, descabeçado, desgovernado, não. Responsabilidade geral da casa, pertence a quem? Ao homem, diz a Bíblia, colaborador de Deus, e não alguém que atrapalhe a ação de Deus dentro da casa. A autoridade de Deus naquele lugar, estando debaixo da autoridade de Cristo, gente. Grande segredo da autoridade, da hombridade masculina, é você estar debaixo da autoridade de quem? De Cristo, gente. É Cristo quem te dá autoridade. Se você estiver em Cristo, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, cada dia mais parecido com Jesus, nenhuma mulher vai ter dificuldade de submeter a você. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãs? É claro. Então a sua autoridade, o segredo, a base, o fundamento dela é você estar em Cristo. Que Cristo seja o teu cabeça, o teu governante, a tua autoridade suprema. Aí vem as funções das mulheres, nós já mencionamos aqui biblicamente, ser ajudadora idônea, responsabilidade associada junto com seu marido, colaboradora do marido e de Deus também dentro da casa. As mulheres têm uma função extraordinária, gente. O homem tem a função de firmar a identidade sexual dos seus filhos e estabelecer o destino profético e profissional dos seus filhos. Você sabia disso? Isso é função de quem? Do homem. Vou dar um exemplo. Meu filho, aos 16 anos, esse que está no 4º ano de arquitetura, começou a passar umas crises da adolescência normal, uma das fases principais, estava terminando o 2º grau, e aí ele precisava o quê, gente? Tomar uma decisão, qual seria a sua futura carreira, qual seria a sua futura profissão. E ali ficou meio perdido, ansioso,
né, o inimigo agindo ali na sua mente, tentando de alguma maneira afligi-lo com ansiedades, transtornos emocionais. E aí nós percebemos isso. O que nós fizemos? Saí com ele, conversei bastante, dialogamos bastante, juntos ali, junto com ele, nós pensamos qual eram as suas habilidades, quais eram as ferramentas que Deus havia entregado dentro da sua personalidade. E junto com ele, irmãos, eu direcionei ele profissionalmente na sua vida. Amém? Dei um conselho, eu não forcei a barra, não obriguei ele a fazer nada. Eu disse, filho, se eu fosse você, eu acho que 2 profissões dariam certo com a tua personalidade, com os teus dons, com os teus talentos, que são profissões criativas. Se eu fosse você, eu escolheria publicidade e propaganda. Você já tem essas habilidades, você já adquiriu desde os 14 anos de idade. Ou então arquitetura. E se eu fosse você, eu escolheria arquitetura. Adivinha o que ele fez? Escolheu a profissão que eu falei, de forma leve, orientando, dando direcionamento profético, destino para o meu filho. Amém? Tem filho que já nasce com aquilo. Por exemplo, a Giovana, desde pequenininha, sempre teve habilidade com pessoas, sempre teve facilidade, sempre foi conselheira das suas amiguinhas na escola, uma líder em potencial. Desde pequenininha ela já sabia o que ia ser lá na frente. Uma psicóloga. Glória a Deus por isso. Amém? E a mulher, gente, ela dá a parte sensível ao filho, no sentido de sensibilidade. E dá toda a estrutura emocional para aquela criança, para que a criança se sinta segura, para que aquela criança, futura adolescente, seja uma pessoa sensível aos outros, no sentido de sensibilidade, no tato com as pessoas, a parte do afago, da sensibilidade, da estabilidade emocional. Quem é que dá isso? A mãe. E nós vimos ontem, na palavra de ontem, que a família, gente, ela foi projetada por Deus para ser o útero emocional e espiritual, para gerarmos filhos seguros e estáveis no Senhor. Amém? Então é para isso que Deus criou a família, para ela ser funcional e não disfuncional, para ela ser um ambiente de graça, de amor, um pedacinho do céu, e não um pedacinho do inferno na terra, gente. A família foi feita para ser um pedacinho do céu. Pode estar o pau torando lá fora, quebrando tudo, né? Lá fora, aquela guerra travada no ambiente de trabalho profissional, circunstâncias difíceis, mas a partir do momento que você entra no teu refúgio, na tua casa, um pedacinho do céu ali está. Será que você tem feito da sua casa um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno? Será que você tem sido um agente de Deus no teu lar? Ou você tem sido um agente de Satanás, tirando a paz, o sossego, gerando confusão, briga, ira, cólera, desgraçaiada lá dentro? Não! Deus te chamou, e Deus chamou o seu lar e a sua família para ser um pedacinho do céu. E nós aprendemos ontem, não importa o que aconteceu no seu passado, onde os teus pais, os avós, falharam, tentando acertar muitas vezes, deram aquilo que não tiveram, ou deixaram de fazer aquilo que não aprenderam. A partir de você, uma nova família, um novo núcleo familiar, um novo ser, uma nova pessoa, para a glória de Deus, Deus pode levantar. Deus é aquele que restaura todas as coisas. Deus é aquele que escreve uma nova história na sua e na minha vida. Quem acredita nisso, meus irmãos? Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus que tira do pó e do monturo e nos faz assentar com príncipes, diz o Senhor. Deus é aquele que nos faz carvalhos de justiça, árvores frondosas, pessoas frutíferas para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus. Então vamos abrir o leque um pouquinho mais. O que significa ser cabeça? Estou falando com vocês, homens. E aí não interessa se você é adolescente, jovem, adulto, solteiro, um dia vai casar, já é casado ou já foi. Olha o que Deus espera de nós.
é assumirmos a responsabilidade geral da família, a autoridade principal, ainda que não seja única. É ser encarregado de fazer com que a família se encaminhe para o propósito divino. E qual é o propósito divino da família? A glória de Deus. Como eu falei, não existem famílias perfeitas. Todos nós somos imperfeitos. E glória a Deus, como aprendemos ontem, Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Será que você pode falar comigo? Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Será que Deus tem usado você na sua casa, no trato com seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus familiares? Será que você é uma bênção na sua família? Será que você tem produzido atos de justiça, tem sido uma pessoa boa? Será que as pessoas têm prazer de ter você na sua casa? Será que as pessoas se sentem honradas quando você chega naquele ambiente? Ou você já se despersonalizou, já desumanizou, de tal maneira que quando você chega no ambiente, as pessoas olham para você e falam: ih, meu Deus, lá vem aquele trem. Como diz o bom paranaense, né? Lá vem aquela coisa. Lá vem aquele diabo. Ou será que quando você chega no ambiente, o ambiente é transformado porque a glória de Deus está em você? Talvez você foi criado na ponta da bota, na grosseria, como meu pai foi, filho de um alemão tradicional, criado na ponta da bota, isso trouxe sequelas terríveis para a sua vida. Mas a partir do momento, aos 19 anos, quando ele se converteu, ele disse: Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero formar uma família diferente. Senhor, eu quero ter filhos para a glória de Deus. Senhor, eu quero casar em santidade. E casou com a minha mãe, mesmo anteriormente tendo uma vida devassa. Meu pai foi até dono de boate, gente. Discoteca naquela época, chamada de boate, né? Não é prostíbulo, tá, gente? A minha mãe disse que quando ela casou com ele, ela achou que tinha casado com um príncipe num cavalo branco. E mesmo já convertido, recém-convertido, recém-casado, meu pai cheio das mazelas ainda do passado, da criação ferrenha, dura, grosseira do meu avô, trouxe muita coisa para dentro da sua casa. Mas a ação do Espírito Santo foi operando no seu coraçãozinho. Ela disse que quando ela casou, ela achou que tinha casado com um príncipe num cavalo branco. E ela descobriu que veio só o cavalo branco. O príncipe não veio. Mas Deus teve poder de transformar o cavalo branco num príncipe. Para a glória de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Então, irmãos, não interessa como você foi criado lá para trás. Pegue as coisas boas que os teus pais te deram, que deram dentro do melhor do que tiveram, receberam, nem receberam. As coisas boas devem permanecer, mas as coisas ruins nós devemos deixar para trás. Amém? É o que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo Deus faz novo. Nós andamos em novidade de vida no Senhor. Então o marido é esse, aquele que tem autoridade de estabelecer o governo de Cristo no lar, deve governar com graça e com amor, expressar com sua conduta o caráter de Cristo, sem impor os seus caprichos egoístas. Ele é responsável por vigiar, por prover, por cuidar, por proteger a família, por solucionar os problemas que surgirem com a ajuda de quem, gente? Do Senhor. Amém? Só com a ajuda do Senhor, queridos. Eu e Sofia também casamos cedinhos, né? Eu já vim de uma formação, já tinha até uma formação teológica e tal, mas uma coisa é a teoria, gente, outra coisa é chegar num ambiente familiar, num casamento, e temos que aprender juntos. Erramos várias vezes, eu errei, mesmo vindo de uma família saudável, abençoada, trouxe também sequelas do passado, feridas que outras pessoas fizeram. E nós tivemos que, os dois, nos curarmos juntos no Senhor. Com a ajuda do Senhor. É Deus quem faz esse milagre chamado família, gente.
E eu vou repetir novamente: não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. São dois pecadores debaixo do mesmo teto, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, da graça de Deus, na força do Senhor. E as mulheres, né? Continuando aqui mais um pouquinho, o que significa ser cabeça? É responsável por guiar também a família, em convivência alegre, harmoniosa. Será que a tua família fica alegre com você? Será que você tem produzido harmonia no seu lar? Em qual todos possam se desenvolver de forma física, mental, social e espiritual. Será que temos gerado filhos saudáveis emocionalmente, com saúde física e espiritual? Olha o que diz Marcos 10, 43. Jesus aqui dizendo: o que quiser ser o maior, seja este que vos sirva. Ou seja, a liderança do marido, gente, é no modelo de Jesus. Não é no modelo do mundo. É no modelo de Jesus. E a liderança de Jesus é servil. O marido é responsável de ensinar a palavra de Deus. O marido é responsável de instruir, animar, edificar e corrigir as questões da família. E essa orientação virá principalmente com o seu exemplo, gente. Será que você tem sido exemplo de homem de Deus na sua casa? Eu vou dar um exemplo prático. Quem é que vem mais na igreja, os homens ou as mulheres? Quem é que é mais fiel ao Senhor no seio das comunidades? Qual é a porcentagem maior dentro das igrejas, gente? Homens ou mulheres? Isso revela um déficit masculino. Irmão, você é o sacerdote da tua casa. Você é a locomotiva do teu lar. A mulher é o vagão e os filhos são os vagões de trás. Quem é a locomotiva da sua casa? É você, varão, que está me ouvindo. É você que conduz o trem da família na direção de Deus e nos trilhos da vida eterna. Mas quem é a locomotiva que leva os vagões atrás? É você, varão de Deus. Será que você tem sido vagão na sua casa ou você tem sido uma locomotiva de Deus? E frequência na igreja revela o teu compromisso com o Senhor, gente. Nós temos que ser exemplo às nossas esposas. Nós temos que ser exemplo aos nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos não vêm na igreja porque nós, maridos, homens, somos desleixados. Trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa banal e fútil. Por causa de um jogo de futebol, por causa de um baralho com os amigos, por causa de um fulano que veio me visitar. Você tem que ser o primeiro a pegar a sua família pela mão e dizer: nós vamos à casa do Senhor. Na minha casa eu sou a locomotiva. Amém? É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. E você, mulher, o que significa ser ajudadora idônea? Agora é para as mulheres. Amém? Já puxei bastante a orelhinha em amor dos homens. Agora é para vocês. O que Deus espera de vocês? O que os seus maridos esperam de vocês? O que os seus filhos esperam de você, mulher? O que significa ser ajudadora idônea? É unir-se ao seu marido, é ser solidária com ele, é investir toda a sua sabedoria, capacidade e experiência para que vocês alcancem o objetivo comum. Qual é o propósito da família? Formar uma família para a glória de Deus. Criar um ambiente de graça, de amor e de acolhimento dentro dos lares. É reconhecer a autoridade do esposo, não entrando em competição com ele, mas em cooperação com ele. Vocês não estão numa corrida de louco para ver quem tem razão. Casados para Sempre já nos ensina isso. O que é mais importante? Você ter a razão ou você ser feliz? Hein? Ter a razão ou ser feliz, irmãos? Ser feliz, gente.
Às vezes eu peço perdão até daquilo que eu acho que eu não fiz. Eu peço perdão. Se para o outro é importante, quem se humilha, Deus exalta, mas quem se exalta achando que tem razão, é o bonzão de tudo, seja homem, seja mulher, Deus humilha. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Às vezes aquilo que você fez para você não foi nada, mas para o outro foi. Então não custa nada pedir perdão. Quando você se abaixa, Deus te exalta. Quando você se humilha, Deus te eleva num novo patamar de autoridade dentro da tua casa, dentro da tua família. Então aprenda isso, vocês não estão em competição. Vocês precisam cooperar um com o outro na missão que Deus deu para vocês. O homem precisa da ajuda da sua mulher, precisa do apoio da sua mulher, precisa da compreensão dela, do carinho, da cooperação dela, para que juntos possam cumprir o propósito de quem? De Deus, não é do homem, não é seu, mulher. É o propósito de quem? De Deus. Quantas e quantas vezes eu vi meu pai pedindo perdão para minha mãe. Às vezes ele fazia uma rodinha na família assim e falava, filhos, tinha coragem de fazer isso. Filhos, eu queria perguntar para vocês, o que o pai está errando? O que vocês têm observado na minha vida que eu preciso melhorar? Você sabe com quem que eu aprendi a pedir perdão? Com meu pai, gente. Um exemplo de quem? Do meu pai. Então é isso que nós estamos falando, gente. Quando nós obedecemos princípios, nós nos tornamos príncipes de Deus. Fala comigo, quando eu obedeço princípios divinos, eu me torno, pela graça de Deus, um príncipe, se você é homem, e se você é mulher, uma princesa de Deus. Príncipes e princesas de Deus só são isso se vivem segundo os princípios do reino de Deus. Às vezes você quer ser princesa de Deus, mas faz tudo errado. Quem quebra uma lei de Deus, se quebra. Vamos repetir junto? Quem quebra uma lei de Deus, se quebra. Todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva, gente. Ou seja, o seu pecado é só seu. Você não pode transferir para outras pessoas, você é responsável por ele. Mas saiba que as consequências do seu pecado não afetam só você. Afetam todas as pessoas que são ligadas emocionalmente a você. Vou dar um exemplo prático. Um pai que faz uma burrada enorme financeira. Quem é responsável diante de Deus? Quem? O pai. Ele pode culpar a mulher disso? A não ser, claro, que se ela seja destrambelhada e contribuiu com ele nessa quebradeira, né? Mas geralmente não é assim que acontece. Ele é responsável do erro, da decisão errada que ele tomou muitas vezes? Sim. Pode transferir para ela? Não. O culpado são os filhos, eu posso transferir para eles? Não. Mas as consequências toda a família vai sofrer. Sim ou não? O filho, às vezes, nas drogas. Quem é responsável da drogadição? O filho. O filho pode transferir a responsabilidade para os pais? Não. Pode transferir para os seus irmãos? Não. Para os seus avós? Também não. Mas toda a família sofre pelo pecado dele. Sim ou não, irmãos? O pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva. E isso, principalmente no ambiente de família, nós temos que combater o pecado com toda a nossa força. O pecado gera morte emocional, pode gerar morte física, pode gerar morte espiritual e pode gerar a pior das mortes, que é a morte eterna, a danação eterna, a condenação eterna, que o símbolo maior é o inferno.
Então nós precisamos lutar com toda a nossa força contra o pecado. Amém? Fala comigo, o pecado é trágico, é destruidor, é tóxico e é mortal. 4 tipos de morte que o pecado produz no ser humano. Mas graças a Deus que existe Jesus, o sangue de Jesus, o arrependimento, a graça de Deus, a capacitação do Espírito Santo. Eu acho lindo quando Paulo diz lá em Romanos, mas vocês já não vivem debaixo do pecado, mas sim debaixo da graça de Deus. Quantos aqui vivem debaixo da graça de Deus? E a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, querido. O sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado. Então, mulher, lembre-se disso. É cumprir as suas responsabilidades na criação dos filhos, no cuidado da casa, na alimentação da família, trabalhando externamente quando se fizer necessário, melhorando a renda da família, no caso de enfermidade, ausência do marido, separação ou morte do marido. Claro, Deus não é contra a mulher trabalhar, gente, desde que as prioridades não sejam trocadas. Sim ou não? A mulher de Provérbios 31, que é um modelo extraordinário de mulher, a mulher ali, ela era trabalhadeira. Ela sabia vender, ela sabia produzir, ela sabia dar ordem para as suas servas. É uma coisa linda aquela mulher. E por isso ela era louvada e exaltada pelo seu marido e pelos seus filhos. Então, quais são as atitudes equivocadas do homem, gente? De forma bem prática aqui. É não assumir o seu papel como líder no lar. Isso vai trazer uma sobrecarga à esposa. Quantas e quantas mulheres estão sobrecarregadas hoje, gente? Sim ou não? Porque às vezes elas têm que exercer 2 papéis. O papel dela, como mulher, esposa e mãe, e às vezes ainda assumir o papel do homem, que é omisso. Muitas delas se sentem viúvas de maridos vivos, gente. Viúvas de maridos vivos. A mulher, quando o homem não assume o seu papel, ficará esmagada com tantas responsabilidades. A sua função, marido, não é só trazer dinheiro para casa. Também isso. Isso traz um grande desajuste na família, quando o marido sobrecarrega a sua esposa, não assumindo o seu papel de líder no lar. Outra coisa terrível é quando o homem anula a mulher quanto à sua identidade e personalidade. É um homem que quer que a mulher seja do jeito que ele acha que ela tem que ser. Isso é errado, gente. Muitas vezes acaba caindo na tirania, se torna um coronel dentro de casa, um tirano, um homem soberbo, subjuga, maltrata, porque anula a identidade e a personalidade da mulher. E aí você vê hoje muitas mulheres oprimidas, com traços emocionais desfigurados, despersonalizados. O esposo não pode ser centralizador, muito menos manipulador. Gente, a manipulação é algo demoníaco. Fala comigo, a manipulação é algo demoníaco. Ou seja, muitas vezes o homem manipula a mulher através da sua grosseria ou através do dinheiro. E a mulher muitas vezes manipula o homem com a sua personalidade exacerbada, ou então muitas vezes através do sexo. Os dois estão errados, porque a manipulação é algo demoníaco. O presidente dos clubes dos manipuladores é Satanás. Se Deus, que é Deus, nos deu o livre-arbítrio, a liberdade, e respeita nossas escolhas, as nossas liberdades, quem somos nós para subjugarmos os outros? Quem somos nós para querermos que o outro seja do jeito que a gente acha que o outro tem que ser? Irmãos, isso é manipulação. E todo manipulador, eu falo com toda a autoridade do mundo, pela palavra de Deus e o que eu entendo no texto sagrado, todo manipulador age debaixo de um espírito demoníaco. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Você tem que ser como Deus,
respeitar as liberdades, respeitar a opinião do outro, respeitar que o outro é diferente, que o outro não é como eu quero que ele seja, e não subjugar, oprimir, no caso aqui os homens, as nossas esposas, e nem ter atitudes arrogantes, porque somente isso frustrarão e produzirão ainda mais amargura no coração das suas mulheres. Irmãos, tem alguém que tem dificuldade de perdoar, são as mulheres. Sim ou não? Homens também têm dificuldade de perdoar, mas as mulheres, por terem uma carga emocional maior, mais emotivas, mais frágeis, emocionalmente falando, elas têm maior dificuldade de perdoar. Sim ou não, irmãs? É verdade. Está no gabinete pastoral. E muitas vezes quem produz esse ódio, esse ressentimento, essa amargura no coração das mulheres, muitas vezes são seus filhos, outras vezes são seus maridos, outras vezes foram seus pais, outras vezes foram outras mulheres, que muitas vezes se enxergam como rivais. Querido, tome cuidado com isso, mulher, homem que aqui está. A Bíblia diz que a amargura nos faz privar da graça de Deus, da vida de Deus. E a amargura não apenas intoxica e contamina a gente, mas nos faz agentes de contaminação de outras pessoas. E faz brotar a amargura, seja no homem, seja na mulher, pode fazer brotar um monte de pecado. E por isso nós precisamos resolver as nossas feridas, as nossas mazelas, aos pés da cruz de Cristo. Amém? Toda pessoa ferida sai ferindo e arrebentando as outras pessoas. Geralmente com a mesma ferida que nós fomos feridos, se nós não resolvermos em Deus, nós vamos continuar ferindo outras pessoas. A falta de perdão, falo com toda a autoridade do mundo, gente, baseado na palavra de Deus. Uma das coisas que mais vai levar a gente para o inferno é a amargura, ódio, ressentimento e a falta de perdão. Porque a Bíblia diz, se nós não perdoarmos os nossos ofensores, do íntimo do nosso coração, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Então, esposo, toma cuidado com isso. Delegue funções, reconheça o valor dela, apoie ela no nome de Jesus. Agora, para finalizar, irmãos, atitudes equivocadas da mulher. Muitas vezes a mulher não deixa o homem ser homem, quer usurpar o lugar do marido. Então você, minha irmã, querida que aqui está, ou futura esposa, adolescente, jovem, mulher já casada ou que já casou, não anule o seu marido. Valorize o seu marido, gente. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os homens se ausentaram, foram lá para as batalhas na Europa. As mulheres tomaram seus lugares. E muitas não souberam devolver o posto ao marido no final da guerra. Isso aconteceu, um fato histórico, gente. Quando ela lidera dentro do seu lar, ela viola uma lei de Deus. Ela acaba arruinando o seu marido e sobrecarregando a si mesma. Muitas vezes se atrapalhando. Nervos se alteram, vive tensa, não descansa em Deus, não conhece o repouso trazido pela submissão e muitas vezes a saúde é abalada. Eu te pergunto, minha irmã, você quer continuar sobrecarregada? Não é o que Deus tem para você. Eu sempre ensino na nossa comunidade, fé é confiar, é entregar e descansar. Você pode fazer assim com a mãozinha, para você nunca mais esquecer, vai falar assim comigo. Fé é confiar, é entregar e é descansar. Qual é o nível mais elevado de fé? É o terceiro nível. Quando você aprende a descansar no Senhor. Significa que você já confiou,
que você já entregou e não pegou de volta. Você descansou no Senhor. Isso é fé, o princípio do Shabat, Shabat Shalom, o descanso em Deus, que promove paz e harmonia nos lares. E segunda atitude mais equivocada da mulher é ser independente do marido. Deus não te chamou para isso, querido. Muitas buscam, uma independência pessoal, objetivos próprios, dão prioridade à profissão em vez do lar. Como eu já falei, nada contra, a Bíblia não é contra você trabalhar, ter seu ofício, sua profissão. Eu sou casado com uma formada, profissional. Mas prioridade, se você é casado, é o seu lar. Então muitas buscam, dão prioridade à profissão em vez do lar. Terceirizam a educação dos seus filhos. Fazem seus programas e desvalorizam as atividades em família. Está errado, gente. Está errado isso. É uma inversão de prioridade, de valores. Não compartilham áreas da sua vida com seus esposos. Não se interessam na amizade com o marido. E às vezes acabam tendo amizade com os de fora. E isso coloca a pessoa num lugar de perigo com relação ao quê? Ao adultério. Abre o coração com todo mundo, menos com o seu marido. Está errado. E isso leva muitas vezes à deteriorização do lar. Então, irmãos, eu quero falar rapidamente para nós finalizarmos e relembrarmos tudo que nós falamos. Quais são as responsabilidades específicas do homem? Coloca lá. Primeiro lugar, governar o seu. Para quem Deus entregou? Para nós, os homens. Os homens são a locomotiva da família. Será que você pode repetir comigo? O homem, fala comigo. O homem é a locomotiva da sua família. Resumindo de novo, trabalhar para prover a família. Amparar, proteger e cuidar dos seus. Assumir um papel preponderante na formação dos filhos. Por quê? Porque o marido é aquele que ajuda na identificação e identidade sexual dos filhos, seja homem, seja mulher. É você, papai. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo prático, você coloca a sua filhinha no colo e diz, quem é a princesinha do papai? Você acabou de afirmar a identidade sexual da sua filha. Agora, se você cria sua filha igual um homem, o que vai acontecer lá no futuro? Vai ter dificuldade. Sim ou não, irmãos? Se você trata com seu filho como um homem, ensinando ele a assumir responsabilidades, a valor, ao trato com as meninas, as mulheres, com respeito, com dignidade, você está formando o quê? Homem. Vamos caçar, vamos pescar, vamos jogar bola. Quem é macho aí? Você está formando a identidade do seu filho. E estabelecendo para ele futuramente, de forma profética, o destino dos seus filhos. É claro, irmãos, que às vezes, nós temos irmãs que são divorciadas na igreja, viúvas e tal, que elas têm que assumir os dois papéis. E com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, Deus suprindo todas as déficits e necessidades e falhas, disfunções que existem, de alguma maneira, não se sinta menor ou constrangida com isso, querida. Peça ajuda de Deus. Porque Deus é o pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus vai te ajudar. Deus vai te capacitar. E eu conheço mulheres valorosas, preciosas, que ou foram viúvas ou são divorciadas, e às vezes não tem o seu companheiro do lado, mas elas deram o seu melhor, conectadas com a fonte de toda a paternidade, que é Deus. E Deus fez o quê? As capacitou a gerarem filhos maravilhosos para a glória de Deus. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que é possível você ser um instrumento de Deus, para a glória de Deus, com a ajuda de Jesus. Amém? Homens, assumir o papel principal da disciplina e da correção dos filhos. Como eu falei, ser o sacerdote e líder espiritual na casa. Ocupar os cargos de liderança na igreja, principais ali de governo, é o que nós nos referimos aqui. Quais são as responsabilidades, para resumir tudo o que falamos, específicas da mulher? Dedicar-se na criação dos filhos.
cuidar da família, roupas, refeições, etc. Claro que o homem também pode ajudar ali junto com ela, cooperando com ela. Ela deve ser a rainha do lar. Amém? Quantas rainhas do lar nós temos aqui? Hoje mesmo minha mulher foi, né, junto com a irmã ali numa lojinha de decoração e tal. Ai, saiu toda feliz, cheia de objetinhos, de coisas. Ela é a rainha do lar. Às vezes a gente vai reformar a casa, ela fala, o que tu acha? Qual que eu pinto aqui a parede? Eu falo, a minha cor preferida é a sua cor preferida. Eu não tenho cor, a minha cor é a sua cor. Porque a rainha do lar é você. Eu não. Mas qual é a tua opinião? A minha opinião é não ter opinião. Porque a rainha do lar é você. Eu não quero arrumar confusão com você. Isso é sabedoria, irmãos. É graça de Deus. Então respeite, honre, né, o seu esposo. Seja um exemplo de mulher para suas filhas. Coopere para melhorar as finanças da família. Respeite e honre o seu esposo. Desenvolva a sua vocação profissional em Deus, sem trocar as prioridades. E para finalizar nosso último slide, quais são as responsabilidades conjuntas dos homens e das mulheres? Planejamento familiar, gente. Planejem juntos as suas férias, o culto doméstico. A administração das finanças, com oração, com sabedoria e prudência. A aquisição de novos bens na família. É uma decisão juntos. Juntos, em conjunto. A educação dos filhos é um trabalho em equipe. Cuidando da sua vida espiritual e a do outro, com apoio e motivação. Formando o caráter dos filhos, bons hábitos nos filhos. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, gente. Isso não é papel da igreja. Isso não é papel da escola e dos professores. Isso é papel dos pais. Apoiar e controlar os estudos deles. Cuidado da saúde, bem-estar e lazer é juntos. Como uma equipe, gente. E não rivais. Cooperando um com o outro, realizando a obra do Senhor em parceria, tendo uma boa comunicação entre vocês, respeito e amabilidade. Façam isso. Fiquei feliz, né? O pastor Messias perguntou, pastor, mas qual é o dia que você dedica para sua esposa? Irmãos, nós temos célula de segunda a sexta na nossa comunidade. Sábado não temos nada e no domingo nós temos 2 cultos. Mas a sexta-feira é intocável. A sexta-feira é o dia da Sofia. E toda a igreja sabe disso. Sábado geralmente é meu dia de folga, quando não tem casamento, coisa para fazer, funeral, coisas assim extraordinárias, né? Mas irmãos, sexta-feira à noite é o dia da Sofia. Dedique tempo de qualidade para as pessoas que você ama. Quem ama, cuida. Quem ama, investe. Quem ama, dedica tempo de tempos em tempos a gente dá uma fugida com 2, 3 meses, vai para Foz do Iguaçu, dá uma descansadinha, volta. Irmãos, isso é maravilhoso, gente. É o céu na terra. Levar a sua família de férias, gente, é uma das maiores alegrias que nós temos na nossa vida. A gente fica o ano todo economizando para curtir as férias em família. Isso é maravilhoso, a boa comunicação, o respeito, a amabilidade. Por último, compreender e valorizar o ponto de vista do outro. Amém? Esse material eu vou deixar disponível, né? Tem lá na mesa de projeção da igreja. Os pastores podem disponibilizar, se você quiser levar, usar do jeito que você quiser. Fique à vontade. Pastor Messias também, já deixei com ele. Quantos aqui foram abençoados? Voltando a lembrar, gente, esse é o desejo de Deus para as nossas famílias. Existe família perfeita, gente? Existe casamento perfeito? Isso que os filmes pintam, as novelas pintam, isso aí não existe, gente. A única família perfeita é a Trindade.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E a única família perfeita vai ser aquela família lá no céu, com corpos glorificados. Agora lembre-se, com a ajuda de Deus, aquele que começou em vós a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Você pode ser o melhor pai, um melhor esposo, um melhor marido, um melhor homem, uma melhor mulher, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor avó. Uma das coisas mais lindas do cristianismo é que eu e você estamos em obras. Coloca a mãozinha no coração e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor começou uma boa obra na minha vida, na minha casa, na minha família. Fala: boa obra que o Senhor começou a partir da minha vida, o Senhor aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Fala comigo e profetiza sobre a tua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça a sua parte, cumpra as suas responsabilidades, seja cada dia mais parecido com Jesus, e que Deus nos abençoe a formarmos famílias extraordinárias para a glória de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé. Vamos fechar aqui os corredores, dar as mãos uns aos outros. E vamos terminar orando por você, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Que nós nos sintamos também aqui, família de Deus, abençoados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, para que cada homem, cada mulher, cada filho, pais e mães, avós, todos nós, sejamos melhores a cada dia para a glória de Deus. Feche os seus olhos, comece a orar. Eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos o teu conhecimento para fora, a tua palavra, os teus princípios, os teus valores, ó Deus. Quando olhamos para nós, ainda vemos muitas falhas, imperfeições, mas, ó Deus, nós pedimos a tua graça sobre nós, a ajuda do Senhor, para que sejamos famílias sadias, família de Deus, família igreja, família em cada lar, ó Deus, famílias abençoadas, aperfeiçoadas, ó Deus, para a glória do Senhor. Sejamos referenciais de afeto, de amor, de carinho, de respeito, de dignidade. Que todas as arestas que precisam ser aparadas, todas as brechas sejam fechadas, todas as vidas sejam curadas, saradas, restauradas. Pelo poder de Deus nós te pedimos isso. Que cada homem se levante como uma locomotiva na sua casa, como um sacerdote, ministro do Deus vivo, na autoridade do Senhor Jesus, submisso a Cristo e a sua palavra e ao Espírito Santo. Que cada mulher seja uma auxiliadora idônea, ó Deus, uma companheira no lar, uma ministra do Senhor na vida dos seus filhos, encorajando o seu marido, sendo uma bênção no seu lar e formando lares como um pedacinho do céu na terra neste lugar. Senhor, nós te pedimos essa graça, abençoa, sara, cura as famílias desta comunidade, desta cidade, sara a sociedade a partir da célula mãe da sociedade, que são as famílias, Pai. Que os teus filhos vivam os princípios e valores do reino de Deus, de tal maneira que o teu Espírito governe os nossos corações, gere as mudanças necessárias, transformem as nossas famílias, e Jesus Cristo seja exaltado e glorificado através de cada um de nós. Senhor, cura os coraçõezinhos, as almas que vieram feridas, às vezes de erros e falhas dos nossos pais. Senhor, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo, um novo tempo, uma nova história para esta comunidade, para estas famílias, para esses indivíduos e pessoas. Pai, sara o teu povo, cura cada um deles, em nome de Jesus, se tornem bênção para a glória de Deus, homens valorosos, mulheres virtuosas, filhos abençoados para a glória de Deus.
É o que nós te pedimos nesse lugar, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos isso. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos deixar aqui nossa fotinho, tá? Da família com as redes sociais. Se você puder nos seguir, queridos, a gente tem um trabalho muito forte pela internet. Temos mais de 4.000 vídeos nas diversas áreas do conhecimento, teologia, liderança, principalmente família, vida cristã. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, está aqui Instagram PR Gil, YouTube PR Giovanni e o TikTok entrei agora, a pedidos de muitos aí. Entramos agora recentemente no TikTok. Então, se você quiser conhecer o nosso ministério através da internet, entre lá, nos siga. Vai ser um prazer e um privilégio ter você conectado conosco. Amém? Nós temos ali a livraria também, com alguns livros de edificação. Ali nós temos também algumas camisetas bacanas que a gente fez com muito amor e carinho. Se os irmãos puderem contribuir, nós agradecemos. E desde já também agradecemos aos pastores preciosos, essa igreja. Esperamos ter sido bênção na vida de vocês. Quem foi abençoado aí? Dá um glória a Deus. Amém? Estamos aqui para servir os irmãos. Estejam orando por nós, pela nossa casa, o nosso ministério.